Olá pessoal, meu nome é Juliana Sgoloto, eu sou formada em administração pela UFES, tenho pós-graduação no IBAN, no Rio de Janeiro, em administração também, e fiz mestrado na UFRJ em comunicação e cultura. E eu vou dar aula para vocês de princípios da administração da produção. Vocês devem estar se perguntando que raio dessa matéria vai aparecer no meu currículo, por quê? Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que sem uma boa produção, nenhum design de vocês vai rolar legal e vocês vão conseguir vender. Mesmo que a criação seja excelente, vocês precisam dessa parte da produção. E para tal, vocês precisam entender como ela funciona. Então é esse meu objetivo aqui, ok? Bom, o que é administração de produção e por que vocês estão estudando essa disciplina? Vocês devem estar mais ou menos no 5º período e provavelmente já criaram alguma peça de mobiliário ou vestuário. A pergunta é, como é que foi o processo de produzir essa peça? Vocês podem ter construído o que chamamos de um protótipo, ou seja, aquela peça experimental que usamos para aparar as arestas, visualizar na prática qual o resultado dessa sua criação, quais as dificuldades de trazer essa criação para a realidade, para a tridimensionalidade e, finalmente, ver a viabilidade dessa produção. Já deve ter percebido a diferença de imaginar, desenhar e conceber uma peça e executá-la. Muitas vezes a gente não encontra mão de obra adequada, ou mesmo um fornecedor de matéria-prima confiável, os prazos acabam não sendo cumpridos e o preço acaba inviabilizando tudo. Então, essa é uma curiosidade, mas é também um fato. Aqui eu mostro as peças do artista plástico, que ele faz meio que uma brincadeira em cima do design, uma crítica ao design, ok? Mas aqui eu quero colocar para vocês um pensamento positivo, porque se o plano A não deu certo, a gente ainda tem um alfabeto inteiro para experimentar. Então, tranquilo. Bom, vamos às funções centrais da administração da produção. A produção tem 3 funções centrais: o marketing, a produção e o desenvolvimento do produto. É importante que vocês tenham isso em mente. Bom, o que é o desenvolvimento do produto? É aí que vocês estão incluídos, né? Na maioria das vezes, os designers estão nessa área, em desenvolver o produto. A criação, o desenvolvimento do produto é a criação do designer, né? Os desenhos, é onde vocês concebem, né? Realizam um imaginário, transformam em desenho, ok? É aí que vocês desenvolvem o produto. Vão tentando de um jeito, vão tentando de outro, e desenha o produto que vai ser utilizado. A segunda função central é o marketing. O marketing nada mais é do que a parte de comunicação. Ela engloba pesquisa, ela engloba publicidade, promoção, toda a imagem da empresa. Então, muitas empresas até contratam uma assessoria de marketing de fora, outras não, tem o marketing dentro da própria organização. Então é isso que é essa segunda função da organização, função central. O marketing, o desenvolvimento do produto, que lá estão vocês, o designer, e agora nós vamos falar da função de produção, que é onde eu vou trabalhar mais. Bom, essa terceira função, que é onde que nós vamos trabalhar nessa disciplina, se chama produção e é o chão da fábrica, é onde se constrói tudo aquilo que vocês criaram, tudo aquilo que foi pesquisado pelo marketing e que vai ser divulgado, é onde se executa, né,
sem um bom produto, você pode até fazer uma boa campanha, mas vai ser difícil manter esse produto sendo vendido bacana no mercado. Então, a função de produção é onde, em geral, está o lucro, porque a gente trabalha ali layout de fábrica, a gente trabalha mão de obra especializada, capaz de executar, a gente trabalha racionalização, é ali que a gente consegue o lucro, ok? Bom, pessoal, eu falei até agora as 3 funções centrais, que são desenvolvimento do produto, marketing e a função de produção. É importante que vocês anotem que essas 3 funções, elas têm que estar muito harmônicas, porque não adianta nada você produzir, ter um design espetacular, fazer uma produção linda e não ter um marketing de divulgação bacana. E vice-versa, não adianta nada você divulgar um produto que não tem um design bom e também não adianta você fazer um marketing bom, um produto legal e na produção ficar ruimzinho. Então, essas são as 3 funções centrais que devem estar trabalhando muito harmonicamente. Mas essas 3 funções centrais, tem 2 que servem de suporte. São elas: a função financeiro e contábil. O que é essa função financeira e contábil? É a grana, filha. Para tudo isso, você precisa de dinheiro, não? Você precisa de ver aonde que está o seu lucro, né? Para você, quantas peças você precisa produzir para você ter um preço razoável. É aí onde você pega empréstimo, enfim. O financeiro é fundamental. Sem grana, não rola. Olha, a segunda função de apoio é a área de recursos humanos. A área de recursos humanos trata dos recursos humanos, das pessoas, dos salários dela, das relações de trabalho, dos cursos de especialização, cursos motivacionais. Ela contrata as pessoas especializadas e provavelmente é uma das áreas que vocês tiveram dificuldade na execução do trabalho de vocês, porque às vezes vocês concebem produtos sofisticados e não tem uma mão de obra especializada, não é isso? Então, recursos humanos é muito importante e eu vou tratar desse assunto mais à frente, porque a gente pode falar de sindicato e é na área de recursos humanos, são nas pessoas, na força de trabalho, nos trabalhadores, que se encontra o lucro das empresas, ok? Bom, o processo produtivo de fabricação e montagem de um móvel. Estou dando um exemplo, mas eu queria dizer para vocês que todas aquelas funções que eu falei, tanto as centrais de apoio, elas têm que estar em perfeita harmonia dentro de uma organização. E no processo produtivo, ou seja, na área de produção, existem diversas formas de se organizar. Uma fábrica, ela não tem só uma opção. Ela depende do que ela produz, qual o objetivo dela, então ela pode organizar esse chão de fábrica de diversas formas. Mas aqui eu vou dar um exemplo do processo produtivo de fabricação e montagem de um móvel de uma empresa qualquer, ok? Vamos em frente. Bom, pedido e projeto. Vamos supor que nessa organização vocês recebam um pedido de um projeto. Então, isso é encaminhado para os projetistas e designers, aí vocês, que vão fazer desenhos, né? Normalmente, vocês fazem um desenho tridimensional para ser apresentado e aprovado, né? Para quem fez o pedido, né? Se for aprovado, segue em frente. Se não, você refaz o desenho, ok? Mas vamos supor que você é genial, já fez um desenho espetacular, seu projeto está lindo, então ele vai ser aprovado. Ele é aprovado, você tem que ter um outro desenho com todas as especificações desse móvel, né? Aliás, que aí começa o início da execução. Por quê? Porque ele é encaminhado já para o chão de fábrica para começar a cortar chapas de madeira. Essas chapas de madeira vão para o estoque intermediário
e aí vão fazer as laminações, né? Vão finalizar esse processo a partir dessas laminações. Então, depois que finaliza o processo, o caminho é ir para a montagem. Vamos para a montagem. Essa montagem é encaminhado para um gerente de produção, que normalmente é ele que faz essa distribuição das atividades. Ele vai para os marceneiros, mostra os desenhos, e esses marceneiros começam a fazer a montagem desse móvel, ok? Ou seja, parafusar, cortar, fizeram a montagem do móvel, aí vão para lixar, pintar. Aí existe uma fase de conferência para ver a precisão dessas medidas. Se o móvel está todo certinho, ele é encaminhado para a expedição. Se não, volta para refazer o que estava errado, ok? Então, normalmente, estou dando um exemplo de uma fábrica qualquer. Isso poderia ser uma fábrica de roupas, por exemplo. Você recebe um pedido, né? Aí, se for um pedido de criação de uma coleção, né? Você faz esse processo de desenhos, vai aprovando os desenhos, vai especificando quais são os tecidos, os acabamentos que vai ter que usar. Se tudo isso for aprovado, já começa com a execução, né? E a execução no chão de fábrica, aí tem, no caso, já encomendando. Então, todas essas áreas têm que estar muito harmonizadas, né? É um processo, né? Que chega até o final com a expedição. Então, funciona para todas, né? Mais ou menos assim, dependendo do porte da organização, dos objetivos dela. Tem uns que têm uma área de produção maior, tem outras que já confeccionam, né? Confeccionam desde o tecido até estampa e tudo. Tem outras que mandam estampar fora. Enfim, cada empresa tem a sua peculiaridade e sua forma de organização. Bom, todas essas atividades, elas são apresentadas em um fluxograma. Fluxograma é um tipo de diagrama que faz a representação de um esquema, né, desse processo. Ela é elaborada através de gráficos que vão ilustrar de forma mais fácil essa transição de informações entre os elementos que a compõem. Então, podemos entendê-lo na prática como uma documentação dos passos necessários para a execução de um processo qualquer. Eu estou dando aqui um exemplo de um fluxograma, que não é de uma organização, mas que vocês podem visualizar como é que funciona, ok? Tem o início, aí tem, deu certo? Sim, não, volta, né? Aqui no caso, se o empréstimo foi aprovado, sim, então ele gera uma documentação, enfim. Se não foi aprovado, então vem o superintendente, avalia a recomendação, etc. Então, vamos em frente. Todo esse fluxograma, você tem diversas formas de você representá-lo, né? Você pode usar formatos variados e é importante que tenha legenda, porque assim todo mundo entende. Aliás, em todas as atividades, não só na produção, é importante que exista um fluxograma das atividades, porque, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, você precisa saber o que você vai fazer lá e quais são os processos e procedimentos, né? Então, o fluxograma é importante em todas as atividades de uma organização, especialmente na fase de produção, porque ali você pode perder, se isso não estiver muito claro, você pode ter perdas muito grandes, ok? Bom, pessoal, acho que vocês entenderam tudo, não? Então, se não entenderam, não tem problema. É só vocês me escreverem. Eu aguardo a participação de vocês, vai ter material no ar, eu espero que vocês leiam, se aprofundem. E princípios da administração da produção pode ser muito mais interessante e útil do que você está imaginando, ok? Então, me inscrevam no fórum, tirem suas dúvidas, participem, me contem suas experiências, ok?
Aguardo vocês. Beijo.